Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 7. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que Ele nos conduza na compreensão da Escritura. Senhor, mais uma vez te rendemos graças pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, para te prestar o culto do qual tu és digno, para cantar louvores ao teu nome, ouvir a tua palavra e sermos edificados. Nós pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza na compreensão da tua palavra e que incline os nossos corações à obediência. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua revelação. Ilumina os olhos do nosso coração e da nossa mente, para que compreendamos a tua vontade para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos começando hoje uma série de estudos nesses dois capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 e 9. Eles tratam da questão da contribuição, da liberalidade, da generosidade, de como o cristão deve contribuir para a obra de Deus. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo ou falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse que nunca deixei de vos declarar todo o conselho de Deus. Esse versículo tem servido de base para nós dizermos que é tarefa do pastor pregar todo o desígnio de Deus, ou seja, o que a Bíblia diz, esse é o tema da pregação. Devido à grande confusão que existe hoje sobre essa questão de contribuição, eu preferia não falar sobre esse assunto para não ser mal compreendido, mas eu não tenho como fugir dele, porque a Bíblia fala dele. 2 capítulos nessa carta tratam da questão da contribuição e da generosidade da igreja. Como a igreja deve contribuir, como ela deve tratar essas questões financeiras. Então faz parte do meu trabalho como pastor de vocês, ensinar a vocês o que a Bíblia diz a respeito disso. Especialmente nos dias de hoje, onde há tanta confusão. Há tanta confusão que eu preciso fazer quase que um pedido de desculpas para dizer, eu vou ter que falar sobre esse assunto. Porque muitos pastores, muitos ministérios e muitas igrejas construíram as suas instituições em cima dessa questão. E a teologia que eles usam, é a chamada teologia da prosperidade, ela ensina que é possível você fazer uma troca com Deus, do tipo assim, se você quer ser abençoado materialmente, então você investe financeiramente, você dá. Quanto mais você der, mais Deus está na obrigação de retribuir financeiramente. E muita gente vai a essas igrejas na expectativa de melhorar financeiramente, resolver os seus problemas econômicos através de sacrifícios, de ofertas, de campanhas e coisas dessa natureza. E isso é generalizado, a ponto de que
o ensino bíblico verdadeiro sobre contribuição, ele quase que fica meio que escondido, porque os pastores de igrejas que não são desse tipo, eles ficam com receio de tocar no assunto, de serem confundidos com estes mercenários. Então, se eu for falar sobre dízimo, e eu vou falar sobre dízimo, existe o risco de alguém dizer assim: olha, esse pastor é igual aos outros, porque ele fica falando de dízimo, fica falando de contribuição. A questão é que a Bíblia fala dessas coisas. O que existe lá fora é uma distorção do ensino bíblico. Então, um dos alvos que eu tenho nessa série que nós estamos começando é exatamente tentar entender o que é que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto. Nós não podemos, por causa dos abusos cometidos numa determinada área, deixar de ver o que é que a Bíblia de verdade ensina a respeito desse assunto. Então, essa é a razão pela qual nós vamos tratar desses 2 capítulos da segunda carta aos Coríntios, onde esse tema é exposto pelo apóstolo Paulo. Esses 2 capítulos, essa carta, ela foi escrita por Paulo à igreja de Corinto, e esses 2 capítulos da carta têm como objetivo orientá-los sobre uma oferta que Paulo estava levantando para os crentes pobres da Judeia. Era um período de muita fome acontecendo na Palestina, era um período de grande dificuldade e pobreza lá na região da Judeia, e a igreja de Jerusalém, que foi a igreja mãe, a igreja onde tudo começou, ela estava passando por grande necessidade. Os cristãos estavam precisando de ajuda, e Paulo estava fazendo uma campanha fora da Judeia, entre as igrejas que ele havia plantado, para levar uma grande contribuição para os crentes de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém. E o que havia acontecido? Paulo já tinha começado essa campanha de levantar recursos para os crentes pobres de Jerusalém na igreja de Corinto. Os coríntios tinham manifestado intenção, mas só que não haviam convertido essa intenção em ação. Haviam dito: sim, nós vamos começar, nós vamos ajudar, nós vamos fazer alguma coisa, mas o tempo estava passando e os coríntios não colocaram a mão no bolso, né? Tinha boa intenção, mas ação mesmo não tinha nenhuma. E Paulo então aproveita para escrever para eles, já que ele ia escrever sobre outros assuntos, ele coloca 2 capítulos aqui para dizer aos coríntios: aquilo que vocês prometeram, está na hora de vocês mostrarem que a intenção era verdadeira, que quando vocês disseram nós queremos contribuir, vocês estavam de fato sendo sinceros. Então é esse o objetivo desses 2 capítulos. E além disso, Paulo estava dizendo, ele faz planos do tipo assim: eu vou mandar Tito aí coletar a oferta de vocês, tá? Então Tito já está indo para aí, vocês levantem a oferta aí, porque quando ele chegar, eu não quero que ele passe vergonha, né? Não quero que vocês passem vergonha diante de Tito, porque vocês já haviam se comprometido. E Paulo aproveita para falar do exemplo das igrejas da Macedônia, outras igrejas onde ele também havia começado a oferta para os cristãos de Jerusalém. Ele fala aqui, essa primeira parte dos capítulos 8 e 9, Paulo usa o exemplo da igreja de Filipos, da igreja de Tessalônica e de Bereia, que eram as 3 igrejas da Macedônia. Ele usa o exemplo deles para estimular a igreja de Corinto, do tipo assim: os irmãos da Macedônia já saíram na frente, eles são mais pobres do que vocês, eles estão passando por tribulações e provações que vocês não estão, mas assim mesmo eles contribuíram generosamente, acima da capacidade deles. E vocês? O que é que vocês vão fazer? É isso que Paulo está fazendo nesses 7 versículos que eu li para vocês. Ele está usando o exemplo dos crentes da Acaia, da Macedônia, para estimular os irmãos da igreja de Corinto a ir em frente e mostrar também a mesma generosidade. O nosso alvo, então, é aprender aqui com o apóstolo Paulo acerca dos princípios de contribuição para a causa de Deus que estão contidos no texto. É preciso lembrar que
Paulo aqui não está tratando da questão dos dízimos regulares, das contribuições regulares que os crentes estão ou devem fazer para a sua igreja local. Ele está tratando aqui de uma oferta específica, que era motivada por uma situação específica, que era a fome que estava acontecendo naquela região. Mas os princípios que são usados aqui pelo apóstolo Paulo, eles têm aplicação ampla e geral. Eles se aplicam à contribuição regular que nós fazemos para a igreja, eles se aplicam às ofertas voluntárias que nós queremos dar. É um capítulo que serve de base praticamente para a doutrina da mordomia cristã, ou como nós devemos empregar o nosso dinheiro para a causa de Deus. Eu quero destacar aqui do texto cerca de 5 pontos com os irmãos, e todos eles referentes à questão da contribuição. O primeiro ponto é o seguinte: contribuir é uma graça que Deus nos dá. É uma graça que Deus nos dá. Veja o que ele diz no verso 1: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Se você lesse esse versículo isoladamente do contexto e sem as explicações que eu dei, você provavelmente estaria pensando que Paulo está se referindo à salvação, porque a palavra graça no Novo Testamento geralmente está associada com a graça da salvação. Pela graça sois salvos. Graça é o favor imerecido de Deus, é a ação que Deus faz, são as atitudes que Deus toma gratuitamente em favor do seu povo. Então, lendo esse primeiro versículo, quando Paulo diz assim: eu quero lembrar a vocês a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, então a primeira interpretação seria: puxa, Paulo está falando da salvação. Mas não, Paulo está falando da contribuição da igreja. Ele chama de graça o fato de que os macedônios, eles se movimentaram para contribuir para a igreja de Jerusalém. E Paulo diz que isso foi uma graça que Deus concedeu para eles, a graça de contribuir. A mesma graça que nos é dada em termos de perdão de pecados, é a mesma graça que nos permite contribuir. Então, em vez de ver a contribuição como um peso, Paulo diz que é uma graça. Deus nos deu a graça de contribuir, o privilégio de contribuir. Ele diz isso aqui no verso 1, ele diz isso no verso 4, ele diz inclusive, aqui no verso 4, que os macedônios pediram com rogos a graça de participar da assistência aos santos. E veja no verso 6, quando ele diz: eu recomendo Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. E no final do verso 7 ele diz assim: eu espero que vocês abundem nessa graça. 4 vezes ele chama contribuir como sendo uma graça de Deus. Ou seja, toda vez que você contribui generosamente, dá com alegria para a causa de Deus, isso é porque você foi alcançado pela graça de Deus. É uma graça que Deus dá, é um privilégio que Deus nos dá de contribuir para a causa dele, para o reino dele e para o avanço do reino dele. E a gente vê essa graça acontecendo várias vezes na Bíblia. Por exemplo, que melhor exemplo do que o de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, ganancioso, idólatra, porque adorava o dinheiro. Quando ele conheceu a Jesus Cristo, convidou o Senhor para um banquete na sua casa, e lá no meio do banquete ele se levanta e diz: se eu roubei, eu estou devolvendo. Se eu ganhei de forma ilícita, eu estou repartindo, e eu dou aos pobres metade dos meus bens. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, Cristo percebeu, o Senhor Jesus percebeu que no ato de Zaqueu de generosamente abrir mão do seu ídolo, que era o dinheiro, ali estava a manifestação da graça de Deus na vida daquele homem. E outros exemplos nós podemos citar no Novo Testamento. Deus é o que opera em nós, tanto querer como realizar. Realmente é um favor não merecido, que nós temos o privilégio de contribuir financeiramente para o reino de Deus, para ajudar as pessoas, para avançar o reino de Deus e para a manifestação da sua igreja aqui nesse mundo.
Segundo ponto da passagem, o primeiro é esse, que contribuir é uma graça que Deus nos dá, não é um fardo, mas é uma graça que Deus nos dá. Segundo, contribuir é um privilégio, é uma graça que é dada tanto aos ricos como aos pobres. Veja o que diz o verso 2, Paulo está falando dos crentes da Macedônia. Ele diz: no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, eu testemunho, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, Paulo aqui diz que a contribuição da igreja da Macedônia foi de acordo com as posses, além das posses. Ou seja, eles deram com sacrifício. Mas será que esses irmãos tinham em abundância? Será que eles eram tão prósperos financeiramente? Não eram, não. Veja o que Paulo diz aí no verso 2. No meio de muita prova de tribulação é que eles manifestaram essa alegria. E no meio da profunda pobreza deles é que se manifestou a grande riqueza da sua generosidade. Só para recordar, Macedônia. Quais são as igrejas da Macedônia que Paulo se refere aqui? Vou começar com uma, Filipos. Lembra da igreja de Filipos? Paulo vai, Atos 16, Paulo prega o evangelho em Filipos, ele encontra umas mulheres à beira do rio, e ele prega o evangelho, lá se converte uma mulher que era comerciante de púrpura, chamada Lídia. Tudo bem, devia ser uma mulher, era uma empresária, ela deveria ter alguns recursos financeiros, mas as mulheres geralmente não tinham. As primeiras convertidas da igreja de Filipos eram mulheres que estavam à beira do rio para uma reunião de oração, geralmente eram donas de casas, eram viúvas. A igreja começa a crescer, Paulo é acusado de alguma coisa, ele é preso. Quem é que se converte na prisão? O carcereiro, era o homem que ganhava para guardar a porta da prisão. Esse homem tinha recursos financeiros. A cidade de Filipos era uma cidade de aposentados, ela tinha sido construída pelo Império Romano, era uma cidade basicamente romana, onde quem moravam eram os aposentados de guerra, os que tinham ficado aleijados em batalha, ou seja, era um pessoal que vivia de aposentadoria, era a cidade de Filipos. Esse foi o pessoal que deu acima das suas posses, generosamente. A graça de Deus foi tanto no coração deles, que eles, além das suas possibilidades, eles contribuíram para ajudar o reino de Deus. Então, não é só um privilégio de quem tem sobrando, não, mas é um privilégio do pobre mesmo, do que está apertado, contribuir para o reino de Deus. É uma graça que Deus nos dá e dá a todos, E que privilégio para nós, não é? Pensando até na viúva pobre, aquele exemplo que o Senhor Jesus elogia no Novo Testamento, daquela mulher que deu o que tinha para a obra de Deus. Então, meu primeiro ponto, contribuir é uma graça. Segundo ponto, é uma graça que é dada não só aos ricos, mas também aos pobres e necessitados. Terceiro, é algo voluntário, espontâneo e prova de amor sincero. Veja o que Paulo diz aí, final do verso 3. Ele diz que os macedônios, os crentes de Filipos lá de Tessalônica, eles se mostraram voluntários. Ou seja, eles fizeram isso de livre e espontânea vontade. Eles tomaram a iniciativa de fazer isso. Verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Isso é o sonho de todo pastor, de todo conselho de igreja. Ouvir a igreja dizer assim: por favor, nós queremos contribuir, nos dê essa oportunidade de participar dessa graça, nós estamos rogando a vocês. Pois é exatamente o que as igrejas da Macedônia fizeram. Eles pediram com muitos rogos a graça de participar naquela coleta que estava sendo feita. Eles tinham uma perspectiva diferente do que era contribuir, não é verdade? Eles viam como um privilégio, eles viam como uma oportunidade de mostrar amor sincero, a espontaneidade deles. Eles se mostraram voluntários, já disse aqui, e pediram com rogos ao apóstolo Paulo que participassem também daquela oferta. Eles não esperaram que Paulo pedisse,
Eles se adiantaram, quando souberam, eles mesmos se adiantaram e disseram: nós queremos também participar, nós queremos contribuir de todo o nosso coração. Nós temos exemplos dessa graça, dessa voluntariedade em toda a Escritura. No Antigo Testamento, quando foi a construção do tabernáculo, o livro de Êxodo, capítulo 35, quando foi dito, Deus disse a Moisés: está na hora agora de construir o tabernáculo, onde a arca vai ficar, os sacrifícios serão feitos, enfim. E Moisés fala ao povo, e o povo começa a contribuir. Diz o texto que o povo voluntariamente começou a trazer, a um ponto que Moisés teve que dizer: basta, não precisa trazer mais não, já tem mais do que suficiente, irmãos, pode parar. E o povo estava trazendo voluntariamente para a construção do tabernáculo. Outro exemplo está aqui no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 4, de 34 a 37, quando a igreja de Jerusalém começou a se multiplicar e crescer, e apareceram então os problemas sociais. A igreja não estava preparada para receber aquele número de pessoas que tinham vindo de fora da cidade, e que agora ficaram lá porque creram em Jesus, o Messias. Então diz lá o texto que irmãos voluntariamente, alguns deles inclusive venderam propriedades para poder investir e ajudar aqueles irmãos em necessidade. É claro que isso não é um padrão, não é, para os dias de hoje, porque os irmãos, no início a igreja de Jerusalém estava passando por esse período, tinha irmãos que tinham propriedade, mas depois de alguns anos, Paulo já está fazendo uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Então, não é um padrão. Tem pessoas que acham que é padrão, não é? O exemplo lá da igreja de Jerusalém, que quem for rico tem que vender o que tem, vender as propriedades, os bens e tudo mais, para que todo mundo tenha a mesma coisa. Isso foi muito usado como base para a criação de comunidades através da história da igreja, onde as pessoas compravam uma propriedade, iam morar lá, todo mundo se desfazia do que tinha, era um fundo comum, e aí todo mundo era igual, pensando em termos de Atos, capítulo 2, 3 e 4, não é? Onde fala como era a igreja de Jerusalém. Mas aquilo era uma situação de emergência. O padrão que você vê depois nas cartas é que as contribuições, elas são regulares, generosas, proporcionais e voluntárias. Nem sempre é preciso um sacrifício desse. Claro que tem gente que se sente tocada para fazer isso. Há casos e casos de irmãos que se sentem movidos pela graça de Deus a contribuir generosamente de uma forma extraordinária. Mas Paulo diz aqui que essa contribuição era espontânea e voluntária. Verso 4: pedindo com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Quarto ponto aqui. Meu primeiro ponto é contribuir, é uma graça que Deus nos dá. Segundo, essa graça não é só para os ricos, não, é para os pobres também. Terceiro, a contribuição, a graça de Deus nos faz contribuir voluntariamente, a querer participar e pedir para participar, tomar iniciativa de fazer isso. Quarto, consagração pessoal e contribuição andam juntos. A entrega do nosso coração, ela vem antes da entrega do nosso bolso. E essas duas coisas andam juntas. Nós vemos isso no verso 5, quando Paulo diz assim: eles não somente fizeram como nós esperávamos, ou seja, Paulo estava esperando que eles contribuíssem, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Os crentes da Macedônia deram-se primeiro ao Senhor e depois se deram a Paulo, no sentido que aí eles contribuíram. Ou seja, agora você entende de onde vem essa alegria, essa graça e essa espontaneidade. É que antes de darem qualquer coisa, os macedônios já tinham se entregado a Deus. Eles já tinham se entregado totalmente ao Senhor Jesus, o que significa, mais ou menos, alguma coisa do tipo assim: Senhor, eu pertenço a Ti, tudo que eu tenho pertence a Ti, e se eu puder Te honrar, Te abençoar as pessoas, trazer glória ao Teu nome com o que eu tenho, com o que eu sou, tudo está nas Tuas mãos. Eu não sou dono de nada, tudo Te pertence.
O Senhor é Senhor não somente da minha vida, mas dos meus bens, das minhas posses, das minhas propriedades, tudo que eu tenho. Então, eles primeiro se entregaram a Deus, e uma vez que eles se consagraram a Deus, o resto vem com facilidade. Consagração e contribuição andam juntos. Primeiro nós nos entregamos a Deus, e na verdade, eu sei que Deus está muito mais interessado em que nós nos entreguemos a Ele primeiramente, porque é isso que vai fazer a diferença, a ponto de, eu creio que eu posso dizer, que as nossas contribuições, elas são aceitas diante de Deus, se primeiro nós nos dermos a Ele. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro, Ananias e Safira, membros da igreja. A igreja estava naquela fase de ajudar os pobres e necessitados. Então eles fazem um acordo, marido e mulher, de que eles vão vender uma propriedade, vão guardar uma parte para a aposentadoria deles, e o resto eles vão entregar na igreja, mas vão dizer que aquilo é o valor do terreno todo. Eles queriam parecer que eram generosos, queriam aparecer, não é? Então nós vendemos um terreno e está tudo aqui. Mas aí o que é que disse Pedro? Disse, por que você quis enganar? Por que vocês quiseram enganar o Espírito de Deus? Ninguém obrigou vocês a vender nada. Se vocês vendessem e guardassem o dinheiro, era de vocês. Mas agora vocês estão tentando enganar a Deus de forma nenhuma. E eles foram disciplinados ali por Deus e ambos foram mortos. Ambos foram mortos ali. Ou seja, Deus não está tão interessado assim na sua contribuição. Ele está interessado primeiro no seu coração. Uma vez que você se entrega totalmente ao Senhor, isso significa que você está entregando sua vida e o que você tem. Isso é de Deus. Nada mais você considera seu. Mas o que você tem é para a glória de Deus e para o serviço de Deus. Ananias e Safira não entenderam isso. E Deus não aceitou a oferta. Algum tempo depois, no livro de Atos, capítulo 8, nós lemos a história de Simão Mago. Simão Mago era um bruxo que ganhava a vida enganando o pessoal da cidade de Samaria. E com certeza cobrava muito caro pelas consultas dele, mas a clientela era enorme. Um diácono, Filipe prega o evangelho na cidade, muita gente se converte, inclusive Simão se converte, não é? Simão se converteu também. Ele ficou impressionado quando viu o poder do Espírito Santo. E quando Pedro e João, os 2 apóstolos, chegaram lá para confirmar o trabalho, ele fez uma proposta aos apóstolos: quanto custa vocês me darem o poder que vocês têm de fazer descer o Espírito Santo? Eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu pago qualquer coisa para vocês me darem esse poder espiritual. E o que é que Pedro disse? Vá para o inferno você e seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério. Você tem que pedir perdão a Deus, pode ser que Deus perdoe a iniquidade do seu coração. Ou seja, o interesse número 1 não era a contribuição de Simão Mago, não é, que com certeza ia ser uma oferta generosa. Não. Aqui eu me lembro também do Senhor Jesus, não é? Quando apareceu o jovem rico, era o tipo de candidato a membro da igreja que os pastores e o conselho entram em delírio. Era jovem, era rico, era piedoso, era estudado e era um homem influente. E chegou para Jesus e disse: eu quero ser membro da igreja, o que é que me falta para entrar no céu? Provavelmente a maioria dos pastores diria: não falta nada, meu irmão, vamos lá, preencher a ficha, você já, domingo já vamos receber você na igreja. Rico, jovem, influente, já tinha guardado toda a lei de Deus desde a sua infância, piedoso, vida moral irrepreensível. É o sonho de toda igreja ter um membro assim, não é? O que é que Jesus disse para ele? Está faltando só uma coisa: você se livrar do seu ídolo, que é o dinheiro. E a prova de que você vai se livrar dele é que você vai vender o que você tem e dar aos pobres. E aí você vai me seguir. E aí então você terá um tesouro nos céus. E aquele moço virou as costas e foi embora, porque o preço era muito alto. Ou seja, Deus, embora Deus nos fale da importância da contribuição, da generosidade que deve haver nos nossos corações, que é uma graça e um privilégio nós pegarmos dos bens que Ele nos deu para investir no trabalho dEle, mas Deus está muito mais interessado no seu coração, que você se entregue primeiro a Ele, porque uma vez que você fez isso, o resto vem com facilidade, com tranquilidade. É isso que Deus quer de nós, que o nosso coração preceda a nossa oferta.
ele termina com duas exortações, versos 6 e 7. A primeira, no verso 6, para que eles recebessem Tito como emissário. Tito ia lá coletar a oferta, verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Então, eles já haviam começado, eu já me referia a isso, a igreja de Corinto já tinha manifestado o interesse em contribuir, e agora Paulo diz, tudo bem, estou mandando Tito aí, e Tito vai coletar a oferta de vocês, que vocês completem a graça, essa graça que já começou entre vocês, que ela seja completada. Essa é a primeira exortação. A segunda, está no verso 7, Paulo diz para eles então, que eles deveriam ser coerentes e consistentes, da seguinte maneira, veja só, verso 7, como porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. O argumento de Paulo aqui é o seguinte, vocês são uma igreja enriquecida, é uma igreja que tem superabundância de fé, verso 7, palavra, saber, cuidado e amor. Vocês são uma igreja rica nessas coisas, então sejam coerentes e manifestem também superabundância na graça de contribuir. Ou seja, vai tudo junto, vai tudo junto. Então, não é só saber, palavra, conhecimento, dizer que ama, mas demonstra isso em atos concretos, como, por exemplo, na generosidade, na contribuição. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês já superabundam nestas coisas, então façam isso também na graça de contribuir. Irmãos, o que é que nós podemos trazer para nós em termos de ensinamento? Primeiro, apesar de todos os abusos cometidos aí, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que contribuir e contribuir com liberalidade, com generosidade, faz parte do ensino da palavra de Deus. Nós não podemos usar como desculpa as distorções lá fora para dizer, nós não queremos nem tocar nesse assunto, nós não vamos falar nesse assunto e nós mesmos não vamos contribuir porque isso já é muito mal visto ou pode ser mal interpretado. O fato de que é distorcido não quer dizer que nós não possamos aprender a verdade. Contribuir é uma graça que é dada inclusive a quem é pobre, não é só para quem é rico e tem abundância não, todos podem contribuir, devem contribuir, isso tem que ser feito de forma voluntária. Primeiro nós temos que dar o nosso coração e ser consistentes. Se nós abundamos na palavra, na graça e no conhecimento, que também façamos isso em termos de demonstração concreta. Também podemos aprender aqui que é possível medirmos a operação da graça de Deus na vida de uma igreja pela generosidade dessa igreja. Pela generosidade. Como é que a gente mede a ação de Deus, ou o poder de Deus e a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas? Uma das indicações, não é a única, a transformação de vida, mudança de atitude, perdão, mas um dos indicadores que a Bíblia dá é que a pessoa abre o coração e também a bolsa, a carteira, e diz, nada disso me pertence, eu quero servir a Deus também com os meus bens. Outra coisa que nós aprendemos, e eu quero terminar com isso, é que mais do que nossas ofertas, Deus quer a nós mesmos. Ele quer que nós nos entreguemos primeiro a Ele, que Ele seja o Deus da nossa vida, que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Deus quer, a nossa contribuição generosa para a causa de Deus, para o reino de Deus, ela é uma indicação da contribuição do nosso coração e do nosso desejo de servir a Deus e viver para a glória dEle. E nós fazemos isso voluntariamente, sem esperar nada em troca, da parte de Deus, da parte da igreja, ou de qualquer pessoa que seja abençoada pelas nossas contribuições. Nós fazemos isso porque a graça de Deus nos alcançou, e nós fazemos isso espontaneamente e voluntariamente. É diferente do que você ouve lá fora, onde é proposta uma troca. Aqui você percebe que é voluntário, é uma graça, é um privilégio que nos é dado, e não é mencionado até agora. Paulo vai mencionar depois que Deus se agrada disso, e que Deus
costuma abençoar quem faz isso, mas aqui ele está dizendo, é algo voluntário, e quem faz sem esperar nada em troca, faz como demonstração de gratidão.